Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, 4 de dezembro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27. O texto de hoje conta a história de dois cegos que seguiram Jesus gritando por ajuda. Chegando à casa, eles tiveram uma conversa com ele. Jesus lhe tocou os olhos e eles ficaram curados. O mestre lhes pediu para não saírem espalhando o fato, mas foi perdido. Eles saíram falando para todo mundo. O Evangelho não tem interesse em ficar contando milagres de Jesus de qualquer jeito. Não é um testemunho, entre aspas, para chamar clientes para o próprio empreendimento religioso, como nós vemos hoje no rádio e na televisão. A narração dos milagres são catequeses sobre Jesus e o nosso encontro com ele. É assim que vamos olhar para esse texto, como uma catequese sobre a fé. Fé. Por que eu falei fé? Porque as histórias de cegueira física no Evangelho são particularmente formas de falar da cegueira espiritual, da resistência, da incompreensão diante da pessoa de Jesus ou do projeto de Deus. Cegueira, nesse sentido, representa a falta de fé. Para confirmar essa compreensão, basta lembrar que, segundo o texto de Isaías que Jesus leu na sinagoga de Nazaré, dar vista aos cegos era um dos sinais da salvação trazida pelo Messias. Afinal, quem são os cegos? Ou melhor, quantos são os cegos? Sua resposta, por favor. Quantos são os cegos dessa história? 2, precisamente. Lembre-se do início do Evangelho de Mateus. Jesus chamou primeiro 2 irmãos, André e Simão. Depois chamou mais 2, Tiago e João. E na história do filho pródigo, o pai tinha 2 filhos. E o outro pai falou com seus 2 filhos para irem trabalhar na sua vinha. E na cruz havia 2 ao lado de Jesus, crucificados também eles. Eu só posso pensar nesses 2 cegos como discípulos. E discípulos são os que receberam o convite para seguir Jesus e puseram-se a caminho com ele. Por falar nisso, escute bem o que está escrito. 2 cegos começaram a segui-lo. E, diferentemente de outro cego que Jesus parou para atendê-lo, esses seguiram Jesus até a casa dele. E foi dentro de casa que eles se aproximaram de Jesus e conversaram com ele. Seguimento, caminho, casa, são indicações da condição de discípulos. Então a história dos cegos é uma representação dos discípulos. E quando falamos de discípulos, não estamos falando só dos 12 apóstolos, estamos falando das centenas de homens e mulheres que tinham Jesus como referência e até muitos deles andavam com ele. E qual é a catequese sobre a fé que há nesse texto? Bom, vamos pelo menos recolher 3 lições. A primeira: a fé nos põe no caminho de Jesus e vai se firmando a cada passo. Os 2 eram cegos e começaram a seguir Jesus, gritavam por compaixão. É no caminho que a fé vai se firmando, se aclarando, se consolidando. Lembra a história dos 10 leprosos? Foi no caminho, indo para Jerusalém, que eles se deram conta que estavam curados. A fé vai crescendo no caminho que eu vou fazendo com Jesus. A segunda lição: a fé nos leva para a comunidade. Os cegos entraram na casa de Jesus, que é a casa de Pedro e de André. Na intimidade da casa, eles se aproximam de Jesus. É a comunidade que nos proporciona essa aproximação com Jesus, essa intimidade com Ele. Os cegos discípulos são acolhidos na família de Jesus, na sua casa, na sua comunidade. A terceira lição:
A fé é aprofundada num diálogo esclarecedor que nós chamamos de catequese. Jesus dialoga com os dois, pergunta se acreditam nele. Eles respondem que sim. Jesus toca nos olhos deles e diz que seja feito conforme a sua fé. E os olhos deles se abriram. Isso nos faz lembrar aqueles 2 discípulos de Emaús. Após a catequese que Jesus fez no caminho, ceando com eles, fez os gestos da última ceia. Àquela altura, seus olhos se abriram. Eles viram Jesus ressuscitado. Devíamos até falar de catequese e liturgia, mas não vamos complicar. Vamos guardar a mensagem. Você e eu somos os cegos. Mesmo com uma fé incompleta e frágil, começamos a seguir Jesus. Somos testemunhas que nossa fé vai se fortalecendo à medida em que vamos caminhando com Ele. O caminho nos leva à sua casa, à sua comunidade, na qual somos acolhidos. A comunidade nos comunica a verdade sobre Jesus e celebra conosco a sua obra redentora. Na comunidade, os nossos olhos se abrem e nos fazemos seus missionários, espalhadores de sua mensagem. Nosso testemunho não é que ele está operando milagres. Ele não está interessado nesse tipo de propaganda. Testemunhamos que o encontramos, que somos um milagre dele. Éramos cegos e agora vemos. Vivemos iluminados pela fé. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, versículo 27. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, a história dos 2 cegos é a nossa história. A cegueira física é uma representação da nossa cegueira espiritual. Com uma fé ainda frágil, nós nos colocamos no teu seguimento, respondendo ao teu chamado para sermos teus discípulos. É na caminhada contigo que a nossa fé vai se robustecendo. E a fé nos leva à comunidade, à vida de comunhão contigo e com os irmãos. Na catequese e na celebração, vemos com clareza sempre crescente o projeto do Pai que se realiza em ti e a nossa vocação de filhos e filhas de Deus. De toda forma, Senhor, estamos sempre necessitados de tua misericórdia. Por isso, continuamos a te pedir, tem compaixão de nós, filho de Davi. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Faça seu este pedido insistente dos cegos. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Nesta prece, repetida várias vezes durante o dia de hoje, peça que a luz da fé seja sempre mais luminosa em sua vida. E hoje, como todas as noites, de segunda a sexta, às 21h30, eu comento a meditação na live da Oração da Noite, transmitida no YouTube e no Facebook. Será um prazer contar com a sua participação. Sem a luz de Jesus eu não sei caminhar. Sem a luz de Jesus eu nem vou acertar. Sem a luz de Jesus vejo só escuridão. Pois a luz de Jesus é pra nós salvação.
Sem a luz de Jesus nada sou. Sem a luz de Jesus, sem amor, sem Jesus eu não sei viver. Luz de Deus em minha vida, é Jesus quem me convida a ser luz pra iluminar o meu irmão. Luz de Deus em nossa vida, é Jesus quem nos convida a ser luz pra iluminar essa nação.